Você já se perguntou qual é a diferença entre espumante e champanhe? Como esse vinho é feito e por que ele é tão associado ao luxo? Vem comigo que hoje a gente vai desvendar essa bebida. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal e antes da gente começar, já deixa o seu like aqui. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Eu sou Estela Mayra, sommelier da Evino e no vídeo de hoje a gente vai desvendar os mistérios de champanhe. Vamos começar falando então sobre diferença de espumante e champanhe. Espumante é um estilo de vinho que contém gás carbônico, que são as bolhas. A gente já vai comentar sobre isso. E champanhe, na verdade, é o nome de uma região francesa, mais ao norte do país. Lá existem determinadas regras para a produção de vinho espumante e essas regras que fazem a denominação de origem. Então, todo vinho espumante feito nessa região leva o nome de champanhe. E por que essa região é tão especial assim? A região de Champagne fica bem ao norte da França. O clima é mais frio e é uma região com menos horas de sol do que as demais regiões da França. Isso significa que a uva amadurece um pouco menos. O que poderia ser ruim para outras regiões produtoras é positivo no caso de Champagne. Conforme a uva vai amadurecendo, ela vai ganhando açúcar e perdendo acidez. Para o vinho espumante, a gente precisa de uma uva com bastante acidez. Então esse clima mais frio e o sol que aparece um pouco menos na região de Champagne é ideal para o cultivo das uvas. Falando em uvas, você sabe quais são as variedades utilizadas na produção de champanhe? São 3. A gente tem a Pinot Noir, Pinot Meunier e a Chardonnay. Existem algumas outras uvas que podem entrar na composição do vinho, mas essas são as 3 principais, as mais utilizadas. E se você tem dúvida de vinho que mistura mais de uma uva, champanhe está aqui para desmistificar isso. Um vinho de excelente qualidade, em que o produtor precisa misturar mais de uma variedade para ter consistência, para ele conseguir atingir o que a gente chama de estilo da casa. Então, aqui no caso a gente tem Nicolas Foyat, e a casa Nicolas Foyat tem um estilo de champanhe. Para que o produtor atinja esse estilo todos os anos, ele mistura diferentes uvas e ganha consistência. E como é feito esse vinho? De onde vêm as bolhas? No caso do espumante, a gente tem 2 processos de fermentação. O produtor vai colher as uvas, que vão ter um nível maior de acidez, e vai fazer o primeiro processo de fermentação, resultando no que a gente chama de vinho base. Esse é um vinho que tem um teor alcoólico bem baixinho e é um vinho bem ácido, bastante acidez. Feito isso, vai acontecer uma mistura. Então o produtor vai pegar diferentes vinhos base, um pode ser de Pinot Noir, outro Chardonnay, e ele vai misturar e colocar dentro da garrafa. Aqui dentro ele também vai adicionar uma misturinha que contém açúcar e levedura. Não se esqueçam que para que a fermentação ocorra é muito importante o açúcar. Então essa mistura é para que possa acontecer o segundo processo de fermentação. Esse processo vai acontecer aqui dentro mesmo. Essa garrafa é vedada com uma tampinha de coroa, muito similar à tampinha de cerveja mesmo, e você já vai entender o porquê. Enquanto o vinho estiver fermentando aqui dentro, você tem a geração de gás carbônico. Como esse gás está preso e não tem para onde sair, ele se dissolve no vinho, formando as bolhas. Bem legal, né? Terminado o processo de fermentação, o vinho vai ficar um tempo em contato com as borras, que são as leveduras que estavam aqui dentro. Esse contato adiciona complexidade, textura e até mesmo uma cremosidade em boca. Também é desse contato com as leveduras que vêm os aromas mais característicos de champanhe, que são aquelas notas de fermentação, pão, bolacha, brioche ou mesmo biscoito. Mas não se preocupe. Terminada a fermentação e o estágio do vinho com as leveduras, o produtor vai fazer 2 etapas para retirar as borras de dentro da garrafa. A primeira etapa é chamada de reumate, que consiste em ir virando lentamente a garrafa até que ela vá ficando com o gargalo para baixo e assim as leveduras vão se juntar bem na pontinha. A segunda etapa é um processo chamado dégorgement. Esse é um processo no qual aquela tampinha de coroa que eu falei, lembra? Vai ser retirada e por conta da pressão interna, as leveduras que ficaram ali na pontinha do gargalo também vão sair. Feito isso, o produtor vai adicionar um pouco mais de vinho para completar a garrafa, ou então o chamado licor d'expédition, que é um licor que vai ajustar a graduação de açúcar do seu vinho.
É a partir da adição desse licor na expedição que você tem as diferentes graduações do champanhe. Então você vai ter o mais seco, que é o Brut Nature, até chegar no Doux, que é a versão mais doce. Respondendo à dúvida, sim, você pode ter champanhe doce também, apesar de ser um pouco mais difícil de encontrar no mercado. E agora a gente vai degustar o champanhe então. É muito importante ter cuidado na hora de abrir a garrafa. A gente comentou durante o vídeo que essa é uma bebida que tem pressão aqui dentro. Então, você deve tomar bastante cuidado na hora de tirar a rolha. Evite fazer isso em locais muito cheios, apontar a garrafa para as pessoas. Existem formas seguras de se abrir uma garrafa. Você vai começar colocando o dedo aqui em cima e não vai mais tirar. Você solta a gaiolinha, que é esse araminho prendendo a rolha, e continua segurando aqui. Você vai girar a base da garrafa e você vai girando até que a rolha saia, mantendo a pressão no dedo para a rolha sair lentamente. Vai girando. Pronto, você abriu de forma segura. Dá para ver que tem bastante bolinha aqui. Essas bolhas são as chamadas perlage. Quanto mais fina a bolha, mais delicado o vinho. No nariz a gente pode ver claramente aquelas notas da levedura. Então a gente tem as notas de panificação, pão, brioche, uma nota de fermento mesmo. Mas não são só esses aromas. Você também vai encontrar aromas de frutas brancas, como maçã verde, pera, tem aroma de fruta cítrica também, muito gostoso. O conjunto é lindo. Vamos ver em boca? Acidez vibrante, você sente a boca salivar bastante, então tem bastante acidez. Repetem as notas de fruta, repete esse toque de panificação e é um espumante cremoso em boca, que a gente comentou daquela textura. Então você sente as bolhas, elas estão presentes em boa intensidade, mas não é uma coisa agressiva no seu paladar. Estão em perfeito equilíbrio. Um vinho fantástico. E espumante é super versátil na hora de harmonizar também. Então, se você estiver pensando em uma refeição completa, pode ir com espumante. Da saladinha, do fruto do mar, canapé, o risoto, até mesmo frutas no final da refeição vai acompanhar muito bem. E para finalizar, a gente chega à pergunta: por que champanhe é tão associado ao luxo? Isso vem desde os primórdios da produção de vinho lá na cidade de Champagne mesmo, antes até do vinho espumante existir. Começou com o rei Clovis, que estava em conflito na época, século V mais ou menos, e o bispo da região abençoou um barril de vinho e disse que enquanto tivesse vinho dentro daquele barril, o rei seria vitorioso. Ele retornou vitorioso e a partir daí começou a fama dos vinhos da região de Champagne. Nessa região foram coroados mais de 27 reis. E aí você começa a ter o desenrolar da fama de Champagne associado primeiramente à realeza e depois a marcas de luxo. Até hoje, Champagne é sinônimo de luxo, status e riqueza. E você, já tomou champanhe? Se ainda não, te convido a baixar o app e conhecer a nossa linha Nicolas Foyat. Tem a versão Brut, versão Rosé e o Brut Reserve. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você sabe que gosta de aprender mais sobre vinho e até a próxima. Tchau!